chamar também a Leila. Uma salva de palmas para a apóstola Leila. Então vamos lá. Eu queria começar nessa manhã só para poder já quebrar o gelo, com uma pergunta que veio lá do Japão para a gente. Tem uma galera que nos acompanha de lá e me mandaram de madrugada, para variar, né? É sempre assim. É o Roberto e a Nancy. Eu sei que vocês estão me assistindo agora. Eu vou mandar primeiro a do Roberto. O Roberto faz a seguinte pergunta para o Anderson. Um casal onde a esposa é convertida, o marido ainda não, o que fazer quando ele não concorda ou proíbe que a esposa dê o dízimo? Obedecer ao marido e não dar o dízimo, ou por ele não ter o entendimento, a esposa deve dar o dízimo mesmo que isso gere conflitos e discussões? Me fizeram essa pergunta mês passado também. Eu acho que tem que partir do ponto de que Deus não precisa. Eu compreendo o Evangelho dentro desse conceito redentivo, que eu abordo sobre qualquer tipo de assunto. Finanças, moralidade, ética, caráter, sexualidade. Então, o testemunho de Deus ali, por Moisés, Gênesis 1:31, viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. Então, aquilo que era bom em Gênesis 1 e 2, que é o plano de Deus, é esse. Qual é o plano de Deus para a humanidade? Gênesis 1 e 2. A partir do 3 não é plano de Deus para a humanidade. Até Apocalipse 21 é só redenção. Então, a vontade perfeita de Deus para mim e para você, Gênesis 1 e 2. Então, a partir de Gênesis 3, começa toda a história de redenção. Então, primeiro ponto. Adão não adorava a Deus de maneira litúrgica. Adão, sem o pecado, ele fazia, respirava, tudo aquilo que Deus sonha para o ser humano. Então, o culto a Deus como nós conhecemos e a adoração a Deus como nós conhecemos, começou biblicamente a partir de Caim e Abel. Por quê? Porque o homem sem Deus tem anseio pela origem, pelo Criador. Então, o homem vai para o culto a Deus, adorar a Deus, ofertar a Deus, para se reconciliar com Ele. Então, Deus não precisa da oferta e nem do culto. É uma maneira, o pecador acha que ele está dando algo a Deus, mas é o contrário, é Deus que está dando a ele. Quando o cara dizima, ele não dizima para Deus, ele dizima para ele. Algo nele, da herança adâmica, morre, que é o quê? O eugocentrismo. E ele passa a ser progressivamente o que Deus quer que ele seja. Por exemplo, biblicamente o amor é mandamento. Por quê? Não há mais voluntariedade. Deus precisa que você me ame? Isso complementa a Deus? Então, quando Deus te ordena pelo mandamento a me amar, não é que Deus precisa, é que você precisa me amar. Você é isso se o pecado não existisse. E usando isso como fundamento para responder à irmã se você quer dizimar para Deus, você vai criar um grande problema no seu casamento. Agora, se você quer dizimar como um tributo, um memorial que atrai o favor de Deus para a tua casa e para o teu marido, é outra perspectiva. Eu vou me esforçar, mesmo que meu marido não queira, às vezes escondido dele, para salvá-lo, abençoá-lo, trazer o favor de Deus para o meu lar, para o meu casamento. É isso que eu aconselhei a pessoa que me perguntou mês passado. Dizime, mas como um intuito de agradar a Deus, atrair Deus para perto de você, para que Deus consiga tocar o teu marido. Porque Deus não vai precisar, Deus não está acumulando nada, né? C.S. Lewis diz o seguinte, que o indivíduo que acha que faz algo para Deus é como um filho que no dia do aniversário do pai pede de um dinheiro e o pai pergunta para quê? E o filho diz, é para comprar um presente para o Senhor. E o pai puxa a carteira, dá o dinheiro para o filho compra o presente, volta e diz, feliz aniversário. Aí C.S. Lewis diz que só um tolo acha que o pai ganhou alguma coisa a não ser a poesia. Então, Deus não precisa, é para você. Então, se é para você, faça a coisa certa da maneira certa. E você atrai a graça e o favor de Deus. Tá bom, vamos fazer o seguinte, põe a cadeira sua e da Keila um pouquinho mais... Então eu ponho eu e ele mais para trás a nossa. Mas você continua. E dentro do que o Anderson falou, uma das coisas que a gente também orienta os casais, que com relação ao dízimo, não tem como, numa família onde o marido
é o provedor e ele não entende essa realidade, a mulher não tem muito o que fazer. Agora, ela pode dizimar daquilo que é dela. Ou seja, se ela recebe algo, se ela tem um valor que circula pela mão dela e ela pode separar o dízimo, sobre isso que passa por ela, ela pode dizimar. Agora, ela não tem como entrar num conflito e falar, olha, de tudo que entrou na nossa casa, a gente vai dizimar. Não, o marido, ele não entende isso, não tem muito como gerar esse conflito. Resumidamente, o que o Anderson está nos dizendo. Tem pessoas que querem tratar de coisas espirituais com pessoas naturais. E a pessoa ela não vai compreender. Né? Existem coisas que são espirituais que são discernidas no espírito. Não adianta querer impor algo espiritual para alguém que não vai ter o entendimento do que está sendo feito. E na sequência, e daí a cota do Japão fica suspensa até que tenha a pergunta do Brasil, hein, Nancy? O Roberto perguntou isso e a Nancy perguntou o seguinte, ainda no assunto finanças. Mas eu estou brincando, na verdade eles estão sendo instrumentos na vida de muitas outras pessoas lá no Japão, então por isso surgem algumas dúvidas de casais que eles aconselham. E pode ser também a sua dúvida que está aqui. A Nancy pergunta o seguinte, exceto o marido ter a administração do dinheiro separado da sua esposa, cada um com sua carteira, cada um com sua conta, cada um paga suas contas, porque aqui no Japão isso tem se transformado numa realidade presente em todas as famílias. Eu particularmente creio que não, né? Isso é um dos motivos porque o divórcio se torna uma possibilidade, né? Estamos separados em tudo, por que não separar definitivamente? Então, eu acho que isso define também a falta de intimidade. Intimidade num assunto, intimidade em todos os assuntos. Falta de intimidade no assunto, falta de intimidade em todos os assuntos. Então, para mim é estranho, assim, sou agressivo. Não é bíblico, não é cristocêntrico. Eu compactuo da mesmíssima opinião. Por sinal, eu estava falando com o Anderson ontem que eu não tenho... Hoje, em realidade, de tudo que a gente vai amadurecendo e vendo do Evangelho, eu consigo ter o equilíbrio de olhar alguém ministrando e falar assim, isso não serve, isso serve e tal. Mas ontem, quero publicamente falar que cada vírgula do que foi falado é exatamente o que eu penso. E depois nós estávamos conversando e tudo que ele fala é muito alinhado com a minha visão do Evangelho. E com esse assunto eu penso da mesma forma, se você não consegue ter a generosidade e um espírito de compartilhar um com o outro dentro de casa, a essência do Evangelho que é dar já não está sendo vivida como família. Então, eu não sou a favor de uma administração separada financeira dentro de casa. O casal deve aprender a tomar decisões em conjunto, até para que possa aprender também a sofrer as consequências dessa decisão em conjunto, sem que um fale para o outro, eu falei para não fazer, né? O falei para não fazer exatamente porque lá atrás não souberam ter a habilidade de compartilhar de todas as coisas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A paz, igreja. Eu gostaria de saber, eu tenho 3 filhos, uma de 6, uma de 4 e um menino de 2 anos. E a minha filha de 6 pede todo ano para participar da festa junina na escola. E eu, por ser pai cristão, não autorizo. Mas eu tento explicar para ela o motivo pela qual não autorizo. Essa seria uma pergunta. Posso fazer já a segunda ou espera? A segunda pergunta seria, as duas escutam uma música e já começam a dançar, independente se é cristã ou se não. Dentro de casa, só louvor. Não toca nenhuma música secular, só louvor, a gente leva elas à adoração, a gente ensina a oração dentro de casa, a gente ora juntos, faz culto doméstico, enfim. Mas eu não repreendo. Estou agindo errado? Eu começo pela última, assim. A linha é fina, né? Eu creio que você é o sacerdote, é o filtro, tem que filtrar mesmo. As emissoras estão aí, eu não quero dar nomes, né? Há uma agenda. Há uma agenda combatendo aquilo que Deus diz que é certo, aquilo que Deus diz que é bom. Então você tem que filtrar mesmo. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o impacto. Como que a gente passa isso para a criança? Como ela recebe? Isso dói nela, instruir. Eu acho que é isso. A palavra não é proibir, a palavra é filtrar. Filtrar e ensinar, capacitar o filho. Dar os porquês. Filho, isso aqui não pode por causa disso. Filho, isso aqui não é bom por causa disso. Mas a gente não deve permitir mesmo qualquer conteúdo
entrando dentro da nossa casa e aquilo modelando, né? Por exemplo, falando de feminismo, é um trem doido, né? Porque para mim é quase que espiritual. Essa filosofia de esquerda progressista é religiosa, é um Deus para o pessoal. Aí o pessoal reclama de machismo, mas acha que o funk carioca é cultura. E uma criança de 10 anos erotizada, você vai reclamar, aí diz, não, isso é arte. Ué, mas você não está reclamando que tem um machismo social acabando com a mulher? Aí você fica nessa. Quem é o guardião do lar? Nossa. Então, olha, isso aqui não. Então, a gente filtra mesmo, né? Por exemplo, meu filho está com 10 anos. Antes de viajar, ele perguntou, e aí, pai, com quantos anos eu vou ter um celular? Aí eu, 50 anos, tá bom? Aí ele, não, eu, 40. Ele, não. 30. Ele, não. 13, pai. 14. Não, estou pensando. Por quê? Filtro, moço. Eu sei que é um universo. Não, eu sei que o mundo evoluiu, o mundo é tecnológico e tal. Mas e aí? Meu filho se torna vulnerável sem ele querer também se tornar vulnerável. Então eu tenho que estar ali mentoreando, ver o que assistir junto. Minha esposa tem esse zelo mais do que eu e ela percebe toda a agenda dentro dos desenhos animados, né? Então mês passado ela assistiu com ele qual é o nome daqueles? Os heróizinhos mirins lá. Não. Os Vingadores mirins lá. Batman, Robin, tudo pequenininho, né? Como se fosse adolescente lá. E a agenda lá. Pô, é bom ser menino. Aí as meninas falam, não, ser menina que é massa. Não, menina só chora. A menino faz isso e aquilo. Aí as meninas falaram, não, menina, aí foi falando. Aí no final os meninos pararam e falaram, ser menina é massa. Aí foram ser meninas junto com as meninas. Tá lá. No Cartoon, né? Aí você vai ver os Minions. A gente já assistiu o meu malvado favorito lá em casa, Toy Story, Shrek, mais de 100 vezes. Que eles gostam, né? Mas, por exemplo, meu malvado favorito sem filtro é uma complexidade. Por quê? Quem são os Minions? Transsexuais, brother. Tem sexo? Tem não. Veste de mulher, calcinha, sutiã, não tem seio, não tem órgão sexual. É um gênero sexual indefinido, entende? Então você está fazendo certo, mas a questão é, senta aqui, deixa o papai instruir. Não pode, isso aqui é o diabo e tal, não. Sinalizar. Eu queria contribuir nessa resposta, porque eu penso que a maneira como nós falamos isso aos nossos filhos pode gerar um impacto muito negativo. Então eu já vi, a maioria dos filhos de cristãos que tem problema dentro das escolas é quando responde assim para os amiguinhos, não, isso daqui não é, isso é do diabo, isso não é de Deus. E as crianças, elas respondem exatamente a maneira como os pais a educam. Então a maneira de você fazer o filtro é necessário, mas como se fazer o filtro, aí tem uma chave, a sabedoria do pai de não endemonizar tudo. Por quê? Ou nós cremos que a nossa influência sobre os nossos filhos é muito mais forte que o mundo, ou então a gente vai criar eles numa bolha, entendeu? Ou a gente entende que você levar o seu filho à experiência com Cristo é o que vai protegê-lo, ou então, meu amigo, vai morar lá no Tibete, porque não tem jeito, ele vai conviver com amigos na escola, né? As festas não são só as festas juninas, né? Mas são uma quantidade enorme, eles vão chegar à adolescência, festa de aniversário de amiguinho, às vezes é mais terrível que a festa junina. Então o que nós precisamos é ter um evangelho coerente, que aquilo que eles vivam dentro da igreja possa ser transmitido dentro de casa com vida, ao ponto deles falarem assim, não, o que nós temos aqui é muito melhor do que lá fora, senão fica só uma blindagem frágil, porque a hora que eles se deparam com a realidade, eles vão ter vontade de experimentar aquilo lá. E a maneira do pai e da mãe comunicar, aí está a sabedoria. Por isso que a redenção familiar é uma chave, porque quando o homem está no seu papel, amando a sua mãe, né, a sua esposa, os filhos observando isso, eles são criados num ambiente que os protege, né, porque a presença de Cristo ela é viva, não é só uma teoria.
Então, a maneira de abordar os assuntos dentro de casa, de fato, é uma chave para que a gente não crie aqueles crentes xiita com 10 anos de idade, o xarope, né? O molequinho fica na escola, chega os amiguinhos, não, isso é do diabo, isso é do capeta, isso é do inferno. Daí você olha, até as professoras na sala de aula se incomodam, nossa, esse moleque é chato, né? Indo para a primeira, eu acho o seguinte, o meu radar é ligado, né? Mas eu vou muito do que o Cristiano colocou. Redirecionar, ressignificar a situação. Então, geralmente, Carnaval e Halloween, a festa que eu permito meu filho participar na escola depende do meu humor no dia. Se eu estiver bem-humorado e bem disposto, eu sento ele e ressignifico a situação. Mas, geralmente, Carnaval e Halloween, eu não permito que ele vá. Junina, cara, nós mesmos, às vezes, frequentamos, não queremos fazer disso uma doutrina, mas, por exemplo, onde luz brilha? Jesus disse, não é embaixo da cama. Então, um pastor lá no Rio Grande do Sul, agora no Halloween, ele comprou uma briga e postou, e foi muito positivo, por quê? Ele disse, você vai. Aí vestiu, foi no dia da reforma, no aniversário do filho dele, da reforma protestante, né? A comemoração do Halloween do filho. Aí ele vestiu o filho de Martinho Lutero. E chamou o filho dele e disse, olha, quando você perguntar, você vai dizer, Martinho Lutero é um reformador cristão, por causa dele nós estamos aqui, Deus usou a vida dele e tal. Cara, e foi uma revolução, e todo mundo perguntando, que herói é esse, que cara que é esse? Martinho Lutero. Aí o moleque virou um missionário dentro da escola. Você está vestido de quê? Martinho Lutero. Quem é Martinho Lutero? Aí o moleque tome Bíblia, tome história da igreja e tal. Mas eu sou da seguinte compreensão. O cristão não tem que ter medo da cidade. O cristão é feito para influenciar a cidade, ele é sal da cidade, é luz da cidade. Eu só proponho que se reflita, se analise a situação, se ela é de extrema complexidade. Para mim, o cristão pode frequentar todo tipo de lugar, desde que a dignidade humana e a glória de Deus não sejam atacadas. Por que a gente tem medo da cidade? Porque o nosso amor a Cristo é vulnerável. Então, por isso que a gente quer fugir da cidade e se esconder dentro de casa. Mas Jesus é o meu conceito. Quanto mais santo você for, mais influenciador você é. O nosso medo é que o ambiente dê forma a nós, porque a nossa fé não é firme. Porque seria a nossa fé a moldar o ambiente. Eu penso que crente maduro, crente frutífero, crente fiel, dá fruto até se fosse no inferno. Volta de lá com resultado. Mas é dentro desse conceito que eu estou dizendo. Uma família redimida, vivendo para a glória de Deus. Eu analiso, não, aqui não dá não. Por exemplo, uma balada, não. Você falou ontem, pastor, que sua esposa pode sair só. Se permite ela vá numa balada? Não, porque eu não confio em você. Porque no mercado você mexeu com ela, imagina numa balada. E lá não conspira para os nossos valores. Não é um ambiente do nosso valor, não é um ambiente da nossa fé. Então, há ambientes para isso. O teatro pode ser? Pode. Uma peça pode ser? Pode. Um evento musical que não fira a Deus nem a dignidade humana? Pode. Uma festa na escola no meu filho? Tudo é avaliado num critério bíblico, não num critério religioso. E se vai haver direção, senta aqui, meu filho, deixa o papai dar uma direção a você. Então, por exemplo, a gente proibiu a primeira vez o carnaval. Senta aqui, meu filho, deixa o papai falar por quê. A gente fica alienado, né? Fica chato, né? Achando que está glorificando a Deus e às vezes não está glorificando coisa nenhuma. E hoje em dia ele nem tem vontade. Só para falar um pouco da prática, né? Nós temos também 2 filhos, o Caio com 14 e a Bruna com 10 anos. O Caio já participou de festa junina, nós já deixamos, né, amor? Quando era criança uma vez, ele participou, dançou e eu quase morri quando ele estava dançando. Porque eu me arrependi muito. Quando você começa a ouvir o tipo de música, o que é a festa junina, então foi uma vez para nunca mais. Foi o primeiro ano dele na escola, acho que ele tinha 3 anos de idade, e nunca mais. Só que o que eu aprendi? O menino já não gosta mesmo, né? Então depois ele por si só já não queria ir. Agora a Bruna já gosta.
E todo ano ela também, mãe, vai ter festa junina na escola, o que você acha? E a gente senta e conversa. Só que o que eu faço no dia da festa junina? Em vez de ficar aquele peso, a gente sempre faz alguma coisa legal com ela no dia. Então, vamos fazer um passeio, alguma coisa que ela goste, para que ela veja que existem outras coisas que são mais interessantes, que ela não precisa fazer o que todo mundo faz. Que a vida, se você não fizer algumas coisas, não é chata. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Então, eu tento trazer essas coisas de uma maneira muito leve, muito tranquila para elas, e não colocar um peso. Não, você não vai participar da festa junina, você não vai dançar, você não vai fazer isso. As coisas são tranquilas, é tudo uma questão de escolha. E ela pode fazer escolhas saudáveis na vida dela, que sejam tão legais o quanto está lá com as suas amigas dançando. Mas hoje eles não participam mais também. Mas tudo tratado de uma maneira muito leve e tranquila. Isso é tão sério que essa semana eu tive aconselhando um casal que por essa preocupação tua, que é muito pertinente, isso só é preocupação tua porque você é um pai presente, senão você não estaria nem fazendo essa pergunta. Então é muito pertinente. Eu não quero minimizar a tua preocupação. Mas um pai veio me perguntar que assim como ele via na festa junina um ambiente ruim para o filho, a mesma pergunta que a tua, ele estava começando a se isolar da família, dos avós que não eram cristãos, porque quando ele ia no final de semana almoçar com os pais dele, as músicas que colocavam, o ambiente que tinha na casa dos avós, não era adequado para o filho. A música que se tocava, criança dançando. Eu falei assim, você está vendo? Não é só o fato da festa junina, nós estamos cercados desse ambiente. Ou não tem como. Ou você crê que a tua influência e a presença de Cristo sendo gerada no seu filho é mais forte, porque a gente começa a potencializar a ação do inferno. Só para que a gente possa rever alguma coisa, Jesus venceu o inferno e a morte, né? E nos deu autoridade. A Bíblia diz que nós já estamos assentados com Ele acima de principados e potestades, né? Essa fé de Cristo vivo em nós, ela tem que produzir um quebrar desse medo, desse endemoniamento do mundo sobre a igreja. Não, nós vamos transformar o mundo, não é o mundo que vai nos transformar. Né? Então, porque senão você se isola até do ambiente familiar, não permite que teus filhos convivam com os avós que não são cristãos, com os primos que não são cristãos. O que tem mais força, a palavra de um avô que não é crente, ou você pôr a mão como pai na cabeça do teu filho, abençoá-lo e liberar a palavra para ele de bênção, né? Então, tudo que a gente está falando aqui, é tudo, a gente não pode estabelecer uma regra, a gente tem que cuidar, conversar e ensinar os nossos filhos a raciocinar e a eles discernirem as coisas, né? Hoje as festas juninas tem algumas, essa que nosso filho teve pela primeira vez, realmente as músicas iam muito para um lado de idolatria, né? Agora tem muitas festas hoje, inclusive em escolas, que elas vão mais para uma pegada de festa country, não tem nada citando. Então assim, a gente tem que analisar cada caso, tá bom? Aquilo queria... Eu só confirmando o que o Cristiano estava falando, e é bem isso mesmo, né? Então, assim, quando o Anderson falou da questão que o Paulo, ele queria, né, ir para a festa junina, então, assim, a gente conversou com ele, explicou para ele, e hoje em dia é até engraçado, né? Ele está com 10 anos, e aí sempre que tem eu pergunto para ele, eu falo, e aí, Paulo, você quer ir? Aí ele olha para mim assim, tipo... Ai, mãe, não, né? Que, na verdade, ele entendeu. Então, ele olha aquilo ali, tipo assim, mas para quê? Eu vou para lá e não gosto das músicas, não acho legal. Então, assim, por ele assistir dentro de casa, o que a gente está ali passando para ele, né? Conversando com ele. Então, já está, hoje em dia é muito natural, assim. Então, ele nem pede. Uma coisa que de vez em quando ele fica meio assim... a questão do Halloween. Então, ele fica meio assim. E aí teve uma vez, eu não sei se você se recorda, que ia ter na escola dele, aí a gente sentou, conversou com ele, meu filho, tal, explicou o significado, e aí ele não ficou muito convencido, né? E aí a gente pegou, e aí o Anderson teve a ideia, não sei se você se recorda, aí a gente comprou um monte de fantasia. E aí, você lembra? Você comprou máscara, comprou umas roupinhas, uns negócios assim. E aí, quando ele chegou em casa, a gente se fantasiou e fez uma festa lá em casa, né? Então, assim, só para estar ali naquele momento com ele. Essa questão das fantasias,
Exatamente. Aí, por causa das fantasias, eu a acho que é criança como a Lília estava gosta falando, disso. você cria uma alternativa para não... Exato. Você não está privando ele, você está Exato, criando uma outra... exato. Isso, um outro caminho, né? Uma outra alternativa ali para ele, né? Então, eu acho que a gente tem que ir por esse caminho, porque não tem como evitar, né? E outra não tem coisa, como. E outra coisa que eu tenho falado, nós somos os pais que estamos pela primeira vez enfrentando uma realidade única na história. Os meus pais não tiveram que lidar com as redes sociais. Na minha adolescência, se eu queria ter acesso à pornografia, eu tinha que pedir para um adulto e comprar uma revista numa banca. Hoje o cara pegou o celular dele, ele está do teu lado, no culto, olhando alguma coisa. Então é uma realidade muito nova. A influência chegou dentro da nossa casa. Então, por exemplo, isso aqui, como ele falou, só tem celular lá em casa, meu filho com 14 anos, se eu puder pegar, abrir e ver o que ele está vendo a qualquer hora que eu quiser. É a condição para ter. Todas as conversas são vistas. Então, hoje, ter filho requer muita dedicação dos pais de monitorar o tempo todo. Você tem que conversar, você tem que saber o que está passando no coração. O desafio é ganhar o coração do filho. Não é impor regras, não é falar não pode, é ganhar o coração dele. E para isso você tem que ser presente. Você tem que ser um pai e uma mãe presente, não tem alternativa. E já emendando, a gente recebeu 2 perguntas. Uma lá de Minas, que, Anderson, quando um pai e uma mãe descobrem que um filho adolescente começou a se envolver com drogas e não sabe como abordar, e ele não aceita a repreensão, como lidar com isso? Simples. Eu segui uma linha radical, né? Radical, aspas. Se o pai e a mãe criarem um ambiente adequado, o filho jamais se desviará. Era algo que eu preguei por anos. Não prega mais, Anderson? Sim e não. Porque um camarada chamado Paul Tripp, tem o Paul Tripp e o Ted Tripp, pai e filho, pastores norte-americanos que trabalham muito com família, né? Criação de filhos, casais e tal. E o pai, que é o Paul, diz: pais, não se frustrem. Seus filhos são pecadores e tomarão escolhas que desagradam a Deus. Isso para mim foi libertador, né? Então, por exemplo, Adão decidiu desobedecer seu pai no melhor ambiente possível, né? Então não é o ambiente que define o caráter de uma pessoa. Então, Adão disse não para Deus lá no paraíso, lugar perfeito, um ambiente perfeito. Então, não é porque você tem a família perfeita, estabelece os princípios e o ambiente o mais saudável possível para o seu filho, que o seu filho um dia talvez não seja influenciado a tomar suas decisões pecaminosas. Qual que é a vantagem? A vantagem é que a imaturidade é ingrata, tanto no lar como na igreja. Um crente imaturo é um crente ingrato, não reconhece a paternidade dos seus pastores. Um filho imaturo é um filho ingrato, não reconhece o valor dos seus pais. A voz do amigo é mais honrada que a voz paterna. Mas se o exemplo foi dado, amado, todos aqui vão concordar. Depois dos 30, sabe o que a gente disse? Bem que minha mãe dizia. Bem que meu pai dizia. Então não se frustre. Se o anzol foi lançado, o menino já está fisgado. É o que o Senhor faz com a gente. Lançou o anzol, a gente mordeu o anzol e ele estica a linha. Quando a gente cansar, ele puxa de volta. Então, se você é tudo aquilo que você pode ser para Deus e para o seu filho, ele pode estar onde ele for. Uma hora a ficha cai, uma hora o filho pródigo volta para casa. A pergunta é, tem casa para o filho pródigo voltar? Eu, mais uma vez, concordo, eu tenho convicção disso, que apesar de um ambiente perfeito, os filhos têm a liberdade de escolha, como foi desde o Éden. Um ambiente perfeito onde o homem tinha liberdade de escolha. E a gente vê vários assuntos como esse, por exemplo, o Billy Graham teve o seu filho se convertendo depois dos 50 anos. E um homem que impactou o mundo com o evangelho, né? Assim como eu conheço histórias de homens, de bispos, de pastores, homens íntegros, de caráter, e que uma família de 5 filhos, apenas 2 resolveram caminhar
pelo caminho do pai, os outros 3 distantes. Então, o problema é que nós achamos, por causa de uma mente pastoral, que nós criamos os filhos para nós. E daí parece que quando o filho sai da rota, o problema não é nem o nosso cuidado com o filho, é a nossa imagem diante da igreja. Então, o pastor, ele se preocupa mais com a reputação dele do que com o filho. Ao invés dele cuidar do filho, ao invés de falar, eu tenho problemas hoje com meu filho, ele fica preocupado, o que vão falar de mim porque o meu filho está fora. Sabe, a única coisa que eu não quero gerar nos meus filhos é o peso de ser filho de apóstolos, neto de apóstolos. É o filho do pastor. E eu falo para ele, você tem total liberdade, meu filho. Você tem total liberdade. Eu vou falar uma coisa que eu espero que você não se choque. Eu ensino sobre corte na igreja, mas o meu filho tem a liberdade de se escolher se ele vai viver corte ou não. Porque ele é meu filho, ele não é a minha ovelha. Ele é meu filho. E eu o amo como pai, e eu vou sempre estar monitorando as suas decisões, para que sempre quando ele errar, ele saiba que eu continuo amando. Não amo mais quando ele acerta, eu o amo do jeito que ele é. Eu tenho a certeza que eu estou fazendo o meu melhor, e que um dia a ficha cai, como você falou, como todos os nossos filhos. Agora, a preocupação da imagem é algo que ainda mostra uma vida centrada no eu. Então, quando um pastor está preocupado mais com a sua imagem do que com o seu filho, a natureza adâmica ainda está imperando na vida do cara. Ele não conseguiu entender o que é uma visão apostólica, né? Ele não está entendendo o que é envio, ele está criando algo para que possa dar sequência a uma imagem que ele construiu, né? Então, isso é bastante preocupante. Mais alguma pergunta? Chegou? Tem uma que chegou aqui, estão perguntando, na fase em que os filhos são muito pequenos e vêm à igreja, dão mais trabalho, a pessoa perguntou assim, eu saio da igreja com a minha esposa mais irritada do que quando eu cheguei, porque meus filhos dão muito trabalho, são muito ativos e não param. O que fazer? Tem algumas perguntas que eu vou falar para você, para a gente responder, mas vou mandar para você aí. Rapaz, deixa os meninos ser criança. Oxe, mais menino. Eu mesmo, eu lembro assim dos nossos filhos, né? Então, chega lá na igreja, minha irmã, aí o pessoal ainda fala assim, né? Meu Deus, chegou o caçula da pastora. O filho da pastora, né? Não para um segundo. Então, assim, eu e o Anderson, a gente não tem problema, nunca tivemos problema com isso, né? A gente deixa os nossos filhos serem crianças, então, a gente não tem nem aquela preocupação que geralmente, assim, tem criança correndo na frente do púlpito, e às vezes os pais ficam agoniados, né? Lá na igreja também tem outra criança especial, nós temos um filho especial. E às vezes na hora da pregação, o menino está lá, o Anderson pregando e ele passando pelo meio do Anderson, assim. E algumas pessoas chegaram para mim, nossa, Keila, mas pastora, né? O menino fica atrapalhando o pastor. Aí eu falei, não, querido, para o Anderson não atrapalha ele não, deixa a criança. Né? Então, assim, não tem como evitar. Então, eu não sei, né? Essa pergunta é tipo assim... quer que amarre as crianças, né? Ou dar um calmante, ou dar alguma coisa, né? Porque não tem como, né? Então, assim, eu acho que, geralmente eu falo lá para as meninas, né? Porque a gente quer ter outro filho. Então, o pessoal já olha assim, 4? Aí mas pastora, a senhora não está ficando doida? Eu falo, tô, mas eu quero ficar mais doida ainda. Então, assim, gente, não tem como evitar, né? Então, assim, eu acho que é deixar eles serem e aprender a lidar com isso, sabe? Não ficar estressando tanto por causa de besteira, comportamento de criança. É só fase, tudo passa. Então, sabe? Eu acho que é importante até aprender a curtir aquele momento, sabe? Então, vai passar, então... Não fica preocupado com isso, não. É um problema de reputação, né? Vou pegar o gancho aqui de uso de drogas. É um problema de reputação. Por que saiu mais irritado da igreja? Porque está preocupado com o que o povo está pensando. A gente estava conversando ontem. Aí a psicóloga do meu filho, né? Do meu, ele tem autismo. Nossa, vocês são os primeiros pais tranquilos
Tranquilos com o quê, médica, doutora? Porque os pais ficam acabados, em luto. Meu Deus, do tipo, por quê? Porque o filho é o bichinho, é o brinquedo. O cara não tem filho para amar o filho, ele tem filho para si. Ele não cria o filho, ele não ama o filho por amar o filho, ele ama o filho para ele. Então, por isso o luto. Por que o luto? Porque o indivíduo não quer amar. E por que vocês não estão de luto? Porque a gente está aqui para amar, a gente tem filho para existir para eles, e não eles para nós. Então, se o Senhor curar meu filho, que eu creio, vai ser maravilhoso para ele, né? Eu oro todo dia, abraço ele, dizendo, meu filho, Deus disse, você vai casar, você vai falar, você vai ter um ministério, você vai rodar o mundo. Pastor, e se não? E daí, amado? Eu vou estar aqui com 80 anos ainda vigoroso, forte, cuidando do meu filho, porque eu estou aqui para ele como pai. Então, por isso que Jesus não tinha. Eu estou pregando e criança correndo e eu não ouço a voz das crianças. E todo mundo, pastor, o quê? Jesus Cristo disse, deixe elas em paz. A espiritualidade da criança é gritar enquanto a gente ora. Uma coisa é birra. Aí você tem que entrar como um discipulador. Uma coisa é escândalo. Uma coisa é o menino no shopping jogado no chão, fazendo chantagem para você comprar um presente. Outra coisa é menino estúpido, menino agressivo. Mas menino correndo porque está cheio de energia, menino derrubando a cadeira, batendo na gente, correndo, subindo no púlpito, é aquilo, amado. Olha o que a gente quer por causa da nossa reputação, que o menino tenha 6 anos e ore em línguas. Venha para a igreja, sente na cadeira e levante a mão e oracatarabalasura. Interprete ainda. Amado, desculpa falar isso é bizarro. Isso quando Deus chama uma criança para uma profundidade espiritual, é uma eleição, é um milagre. Você pegar uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos, profunda em assuntos espirituais, é um chamado, uma eleição de Deus para essa criança. Mas não é assim. Por isso que Jesus Cristo disse, deixe as crianças em paz, elas estão sendo espirituais, como eu disse ontem, de maneira cotidiana. Ela está aqui gritando, mas ela está ouvindo, amado. Ela é diferente de você. A gente está falando aqui, se tiver uma criança lá correndo, ela está ouvindo, você sabia? O ambiente está falando com ela, ela está interagindo com o ambiente. Por isso que, se ela for criada nesse ambiente adulto, ela ainda está firmada com os valores. Então, não se preocupe conosco. Combata a sua própria reputação. Qual é o problema? É que às vezes está todo mundo preocupado com reputação, inclusive o pastor. Eu, diante de Deus, se eu estiver pregando, acabei de ouvir uma criança, não ouço. Não entra. Vai. O Espírito flui. Como que você consegue, pastor Anderson? Eu estou olhando para Jesus. Foi Jesus que disse, deixa as crianças virem a mim. Bloqueiem elas não. Delas são o reino. Elas têm um coração certo, coração acessível. Vocês que são malandrão demais. Vocês que estão preocupados com a reputação de vocês. Ela não, ela é autêntica. Ela é o que é. Então, a gente tem que combater isso. É um problema nosso. Não é um problema de Jesus, não é um problema da nossa fé, é um problema da nossa reputação. E se você tem um pastor que combate isso, mude de igreja e procure uma igreja onde o pastor consegue amar o seu filho do jeito que ele é. E a mesma pessoa que perguntou falou assim, o problema é exatamente isso, é manha que eles fazem que atrapalha o decorrer do culto. Então, se é manha, pega o menino e vai conversar com ele lá fora. Ensina ele em casa a respeitar o ambiente e todas essas questões. Mas você sabe que eu concordo com isso, acredito que a criança é criança, independente de onde ela for, mas nós temos que ensinar os nossos filhos a terem limite, né? Então você tem que ensinar o seu filho. A nossa vida é cheia de oportunidades para a gente ensinar os nossos filhos, né? Então seu filho fez, mãe, vem aqui. A gente não vai falar para eles isso, né? Mas a gente tem que ensinar os nossos filhos uma cultura de respeito, de honra ao lugar onde eles estão, de protocolo. Um dia vão trabalhar num lugar, um dia vão estar numa faculdade, onde eles terão que respeitar os professores dentro da sua escola, tudo isso. Eu entendo que tenha que ter a liberdade, mas eu entendo que tenha que ter
um limite para os filhos, né? E acho que quem é mãe, quem é pai, passa por isso. Todo mundo passa pela situação do supermercado, do seu filho chorar no supermercado, se jogar no chão. Isso, ninguém passa livre disso. Agora, mesmo assim, eu acredito que a pessoa tem que continuar estando no ambiente. Não por uma questão de religiosidade, mas também por uma questão de cultura. Porque é muito fácil você se acomodar e ficar em casa e falar assim, os meus filhos fazem isso, eu não vou porque eu me irrito. Venha, mesmo estando irritado, venha receber o que está acontecendo, venha participar de vida de igreja, venha estar no ambiente onde as crianças possam crescer num ambiente saudável. Porque senão a gente deixa de fazer várias coisas por conta dos filhos. E, na verdade, eles precisam estar dentro da nossa rotina, para que eles possam ir aprendendo dia após dia e desfrutando disso. Eu acho que a gente não deve deixar de vir por conta dos filhos na igreja. Venha, traga, saia irritada, né? Nesse caso, falando aqui da nossa casa específica, temos escolinha para tudo quanto é idade. Não deixe de vir por conta disso. O filho vai fazer manha por várias vezes, porque a criança entra numa idade onde ela quer nos testar, né? Ela quer medir força conosco. Então, venha e vá ensinando, são oportunidades que aparecem para você educar o seu filho. A Eliana tem uma pergunta. Bom dia, paz igreja. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da criação da filha mulher. Ontem, quando o pastor falava sobre o papel de provedor, me fez analisar muito a minha infância e adolescência, na qual eu tive um pai muito punidor, muito violento, e trazendo até para a nossa referência, que por muito tempo eu fiz essa referência com Deus, de um pai punidor, um pai que sempre estava cobrando e exigindo o melhor de mim. Isso acabou influenciando bastante também no meu casamento, porque eu sempre acabei tendo esse papel de provedora dentro da casa. Eu sempre achei que todos os problemas tinham que ser solucionados por mim. Então, eu gostaria de ouvir de vocês a respeito desse importante papel do pai na criação da filha mulher, que é o primeiro contato que ela tem com a figura homem, e o quanto isso pode influenciar até mesmo na aceitação de tratamentos por parte de homens em relação à mulher. Eita, Freud explica, hein? É uma missão quase que impossível, porque o assunto que a gente está tentando tratar desde ontem é um assunto que não desce na cabeça de qualquer homem. A gente foi jantar e eu disse que é 1 para 1000, infelizmente. A gente passa um final de semana como esse, a gente clama a Deus que aqui não seja assim, mas é 1 para 1000 que diz, amém, vou assumir essa responsabilidade, vou assumir esse posto, vou assumir essa missão. Porque todo problema da humanidade é um problema de paternidade. Primeiro é a existencial, é a cósmica, é Deus. E depois a natural e posteriormente a espiritual, né? O camarada já tem uma orfandade existencial, ele se tornou um pecador e deixa de ser filho de Deus e só pode voltar a ser filho de Deus a partir da redenção em Jesus. E isso afetou a humanidade. Então o homem não é o pai que deveria ser. Então tem a orfandade ausente e a presente. E a presente é feita pela omissão ou pela estupidez, ferindo a pessoa ao ponto dela não se reconectar com o Criador, porque ela libera sobre Deus a dor que ela tem da relação com o pai natural. Por exemplo, Freud criou o problema na época dele, e até um psicólogo contemporâneo dele chamado Jung tentou aconselhar ele a tirar esse termo, mas ele usou o termo para pesar mesmo, para polemizar, para refletir, que foi o termo sexual. Ele afirmou na época dele que a relação da amamentação materna é uma relação sexual entre o bebê e sua mãe. E ele não quis voltar atrás. E o tempo passou e eles concordam com ele, por mais que achem um termo pesado. Mas quando ele falou sexual, ele não falou sensual. Ele falou fisiologicamente, a relação do bebê com a mãe é uma relação sexual. Então há uma provisão fisiológica e emocional da mãe para com o filho na amamentação. Por isso é tão importante, né? A mãe puxa para si. Então um filho que foi amado no seio materno, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, tão cedo,
Então, Freud falou sobre fase anal, oral e fálica. Então, de 10 vezes que um bebê chora, 2 é fome, 8 é prazer. Ele tem prazer na amamentação. Tão cedo você não erotiza uma criança, se ela foi amamentada. Você vê o Brasil, como é órfão, a menina já está erotizada aos 10, porque não teve plataforma paterna e materna. Então, quando alguém foi suprido, tão cedo você não erotiza. Quem é o pai? O pai já é outra coisa, como eu disse ontem, o pai não puxa para si, o pai envia. Por isso a pergunta do irmão é pertinente, é a instrução. Por exemplo, faça o teste, pega o departamento infantil, a maioria dos professores mulheres, é uma briga para manter o negócio em ordem. Mande um homem chegar lá do nada, peça um homem abrir a porta do departamento infantil e entrar, você vai ver o que vai acontecer, vai parar todo mundo. Por quê? Inconscientemente a criança está reconhecendo o homem como aquele que dá a direção. Então assim, eu não tenho como ir fundo na sua pergunta, porque não há resposta. Os homens não querem ser homens. Os homens não querem proteger, prover, ensinar. Senta aqui, filha. Olha, você só vai se entregar a um homem que quer ser igual aquilo que o seu pai é para sua mãe. Não tem isso, amado. Eu vou ser hipócrita se eu disser que de 100 homens, 10 fazem isso, entendeu? Então, assim, não há resposta para a sua pergunta. Há um clamor. Oh, meu Deus, formam os homens como esses pais. Porque, por exemplo, olha o alto índice no Brasil de pedofilia cometida pelos próprios pais naturais contra suas filhas. O índice é alto. Então, é clamor mesmo. É intervenção desde o púlpito. São os sacerdotes de Deus clamando o povo e chamando os homens ao arrependimento e à responsabilidade. Então, hoje as mulheres não querem casar por aquilo que viram suas mães sofrerem. Esse é o diagnóstico do Brasil. E eu não posso ser hipócrita de dizer que é outro. Mulheres querem poder, posição, independência financeira, porque não querem depender do homem, porque viram suas mães serem esmagadas pela estupidez dos seus pais. Lamentavelmente é isso, e isso dói em mim, e é por isso que, como um pastor, eu tenho sido tão empenhado nessa questão, querendo encontrar homens. Falei ontem, hoje meu pastor auxiliar é um camarada que ano passado chegou para mim, entrou no gabinete e disse: eu quero sua bênção. Falei: para quê? Quero casar. Aí eu falei: vixe, com quem? Com a fulana. Aí eu comecei a chorar, né? Falei: se você quiser casar amanhã, você já tem dinheiro. Eu pego emprestado, eu vou no banco, eu vendo minhas cuecas, mas você casa amanhã. Porque quem é a fulana? Uma mulher agredida a vida inteira por inúmeros homens e pelo próprio pai, molestada, abusada, tinha que dormir com a faca embaixo do travesseiro com medo de ser morta pelo próprio marido, que violentava ela sexualmente, queimava as roupas dela, e ela teve que fugir. A mãe crente dizendo: não, você vai ficar aí, é de Deus. E o camarada querendo matar a própria mulher. Se ela não dormisse com faca embaixo do travesseiro, ela não conseguia viver em paz, dormir em paz. E ela teve que fugir de casa, pedir o divórcio, se refugiou na nossa igreja. E esse hoje, meu pastor auxiliar, disse: eu quero ela, pastor, com 2 filhos, um de 8 e um de 10. Eu falei: oh glória, aleluia, formei um homem. Então eu falei ontem para o apóstolo: posso terminar meu ministério hoje. E eu digo: funciona, porque eu formei um homem. E casei eles ano passado, e eles assumiram. Os meninos eram violentos, brigadores, xingavam, falavam palavrão dentro da igreja. Imagina que situação, que clima ficava. E hoje, quem são as crianças? Que esse cara é homem intencionalmente. Chamam ele de pai. Posso chamar você de pai? Deve. Chama ele de pai. Ele trata como filho, comprou para eles. Acabou de fazer festa de aniversário. O sentimento é como se fosse filho dele. Então, é esse tipo de milagre que a gente tem que correr atrás. É esse tipo de milagre que nós, como igreja, temos que produzir. E eu tenho ensinado: homens querem agradar a Deus, querem. Não espera a Cinderela virgem. Case com a mãe solteira, ela já está pronta.
Eu creio que nós temos um grande desafio como igreja, é quebrar as estruturas e entender que a igreja não é um galpão onde se reúne pessoas, mas é a realidade do que você vive dentro da tua casa. Se você não vive essa realidade dentro da tua casa, o evangelho não faz sentido. E dentro da pergunta da Eliana, né, a paternidade, ela é tão séria que o sonho, o projeto original de Deus era que o pai fosse o pai espiritual. O pai natural foi criado para ser pai natural e espiritual, aquele que dá destino, né? Quem foi o pai espiritual de Isaac? Foi Abraão, né? Agora, quando você vê Paulo sendo pai espiritual de Timóteo, você vê uma ausência da figura paterna, que Deus usa a paternidade espiritual para suprir isso. Então, num lar aonde o pai por algum motivo se tornou ausente, a igreja, ela tem a capacidade de cumprir isso através da paternidade espiritual, dando destino, trazendo cura nas emoções, né? Não suprindo a necessidade e os problemas emocionais dessa pessoa, né, de carência, não é isso, mas sendo a figura de um homem dando destino. Mas o impacto, como o Anderson falou, de fato, do que você experimentou, todos os lares, na ausência ou com um papel distorcido da figura masculina, produz algo muito delicado.